Fraternidade Espírita, Peregrinos da Luz, Mediunidade, Estudo e Prática, Programa 1, Módulo 1, Tema 5, Perispírito e Princípio Vital. A engenharia invisível da vida, a ponte entre dois mundos. Você já se perguntou como é possível que espíritos se manifestem, se comuniquem e até se apresentem com feições humanas, mesmo após a morte do corpo físico? Como eles viajam, interagem, lembram, sentem e se reconhecem? A doutrina espírita, em sua lucidez racional e espiritual, nos apresenta uma resposta fascinante e profundamente reveladora. Tudo isso acontece graças a uma estrutura invisível, porém fundamental, o perispírito. E há ainda um outro elemento tão misterioso quanto vital que anima os corpos vivos, o chamado princípio vital ou fluido vital. Juntos, o perispírito e o princípio vital formam a ponte entre a matéria e o espírito, entre o mundo visível e o invisível. Hoje, vamos atravessar essa ponte com segurança doutrinária e clareza didática, guiados por Allan Kardec e as obras que estruturam o Espiritismo. O que é o perispírito? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, nos ensina que o ser humano é composto por 3 elementos: o espírito, princípio inteligente, o corpo físico, envoltório material, e o perispírito, que é o elo fluídico entre os dois. Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado 3 componentes. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. O Livro dos Médiuns, Capri, item 54, páginas 62 e 63, 2013. O perispírito é, portanto, um corpo sutil que reveste o espírito, composto por fluido universal e que toma características conforme o mundo em que o espírito vive. Em O Livro dos Espíritos, Kardec afirma que ele é tirado do meio ambiente, adaptando-se ao estágio evolutivo e moral da entidade espiritual, Q 93 e CO 257. Sua natureza semimaterial permite que ele seja plástico, maleável, irradiante, penetrável e, ao mesmo tempo, carregado de sensibilidade. Ele registra as emoções, as ideias e os sentimentos do espírito, funcionando como um transmissor entre o mundo interno e o mundo externo. As funções e propriedades do perispírito. 1. Plasticidade e maleabilidade. O perispírito tem a capacidade de se moldar conforme a vontade do espírito, podendo apresentar-se com feições humanas reconhecíveis. Isso explica aparições mediúnicas em que os espíritos mantêm aparência idêntica à da vida terrena. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que atua sobre ele. O Livro dos Médiuns, item 56, página 64-2. Sensibilidade. Toda emoção, dor ou prazer experimentados pelo espírito são sentidos pelo perispírito. É ele que registra essas sensações e as transmite, seja para o corpo físico, quando encarnado, seja para o médium, em manifestações como psicografia e psicofonia. 3. Irradiação e expansibilidade. O perispírito não está limitado ao corpo. Ele forma uma atmosfera pessoal, um campo magnético que pode se expandir, permitindo comunicações espirituais mesmo à distância. Pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar à revelia delas certas impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Obras póstumas, Capítulo Manifestações dos Espíritos, item 10. 4.
Penetrabilidade e densidade. Espíritos superiores, por terem um perispírito mais sutil, atravessam barreiras físicas com facilidade. Eles irradiam leveza, luminosidade e serenidade, enquanto espíritos ainda materializados manifestam densidade e limitações perceptíveis. O princípio vital, o motor invisível da vida. O princípio vital é outra engrenagem essencial, mas muitas vezes esquecida. Ele é o fluido que anima os corpos físicos, mantendo o funcionamento dos órgãos, tecidos e células. Na matéria orgânica há um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto. A Gênese, capítulo 10, item 16, página 1968. Kardec o compara ao movimento de uma roda que, ao cessar, extingue também o calor que dela emanava. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. A Gênese, item 18, página 68. Portanto, o princípio vital não é o espírito, é a força que o espírito utiliza para animar a matéria. Sem ele, o corpo perece. Com ele, a vida orgânica se sustenta. Relação entre perispírito, espírito e corpo. O perispírito é como uma engrenagem intermediária. Recebe as ordens do espírito e as transmite ao corpo. Recebe as sensações do corpo e as devolve ao espírito. Kardec sintetiza isso com perfeição. O corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Obras póstumas, item 10. Essa relação é bidirecional. O espírito atua sobre a matéria por meio do perispírito, mas também é afetado pelas impressões registradas por ele. Por isso, pensamentos, vícios, traumas e vívidas emoções marcam o perispírito e, dependendo de sua intensidade, podem atravessar encarnações. Conclusão: o que seu perispírito diz sobre você? Entender o perispírito e o princípio vital é muito mais do que estudar estruturas espirituais. É compreender a si mesmo em essência, em profundidade e em continuidade. O perispírito é a sua forma invisível de ser. É ele que carrega as marcas de sua história espiritual. É por meio dele que você sente, comunica, evolui e se aproxima ou se afasta da luz divina. O princípio vital, por sua vez, é a chama temporária que te anima. Usá-lo bem é respeitar a oportunidade da vida física como campo de progresso. Quando você se esforça para pensar melhor, sentir com mais amor e agir com consciência, está esculpindo seu perispírito com luz. E quando cuida do seu corpo e da sua energia com equilíbrio, honra o fluido vital que o Criador te concedeu. Por isso, estudar esses dois temas não é apenas um exercício doutrinário, é um chamado à autotransformação.